Vocês me permitem gravar essa aula? Sim, Ótimo. Sim, Perfeito. Pessoal, vamos começar. Hoje só aqui o Aloísio, Fisiovip, e a Luane, que é colaboradora nossa lá da Cuidar. E aí eu gostaria de perguntar para vocês se pensaram um pouco no conteúdo, no que trabalhamos na aula passada, se conseguiram, especialmente o Aloísio aí, né, conseguiu produzir alguma coisa para a sua empresa. na verdade, Daniel, é interessante que você vai revisando seus conceitos, né? Se você está no norte correto do que você está propondo. Inicialmente, sim, não estou esperando o restante do conteúdo para elaborar, ver alguma coisa mais que a gente pode implementar, mas no dia a dia é isso mesmo. Tá bom. Lu, quer falar alguma coisa? na última não, perdão, na primeira apresentação eu não estava, né, na primeira live, Uhum. essa é É, a minha primeira participação, tá. Eu mandei a gravação da aula, depois você pega a gravação lá para você assistir, viu, tá ok? ok. Então, assim, nós estamos trabalhando esse conteúdo de cultura e missão, e assim, é muito interessante, Aloísio e Luane, que vocês implementem sim na empresa. Claro que vocês não têm que seguir, né, o que eu estou falando aqui, mas que vocês façam uma reflexão, uma análise crítica, né, e produzam isso. Eu tenho certeza, sim, que se vocês só ouvirem o conteúdo, vai ser um aprendizado, mas vai ter pouco resultado. Mas se vocês aplicarem, é, com certeza vocês terão resultado, tá? Com certeza a sua empresa vai melhorar, seus processos vão melhorar, tudo na sua empresa pode mudar para melhor se você implementar as coisas que estamos trabalhando aqui, tá bom? Então, a proposta da aula passada, a gente falou sobre cultura e falamos sobre definir o seu propósito, né? Nós citamos aqui alguns exemplos. Eu vou compartilhar minha tela novamente, tá bom? Estão vendo a minha tela? Sim, Sim, Ótimo. Então nós definimos isso. Começar pelo porquê, que é o pontapé inicial do nosso trabalho de modelagem da cultura da empresa, é começando com a definição do propósito, que é o porquê. Tá? Aqui no Golden Circle, o porquê é o centro. É dele que nós iniciamos, ele é o propósito. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Depois, como fazemos? Depois, as ações para colocar em prática e alcançar o seu propósito. Tá? Nós falamos um pouco sobre propósito, que tem que ser algo grande, algo inspirador, ah, algo que também tenha assim um efeito social, né, que tenha uma roupagem de algo, de algum legado que você quer deixar no mundo, tá? Continua vendo a minha tela ou saiu? continua. Tá tá bom, vendo? ok. Então é um legado que você quer deixar no mundo, tá? Algo que você precisa contribuir com a sociedade e com o planeta. Então, o seu propósito tem que ser algo assim meio transcendente. Não pode ser só ah, atender pacientes,
realizar fisioterapias ou bater uma meta, ser reconhecido. Isso aí a gente vai trabalhar com mais detalhes depois, mas o propósito ele tem que ser algo grande, porque o propósito ele vem de uma coisa assim meio transcendental, meio espiritualizada, como se fosse algo que Deus te deu para fazer, como se fosse um chamado, como se você tivesse nascido para aquilo, certo? Esse é o propósito, ok? Como exemplo aqui, tem alguém entrando aqui. Bruno, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Nos Já ouve bem? estou ouvindo bem. Estou com alguns problemas técnicos aqui. Meu celular está dando um probleminha. Eu tentei entrar e está caindo toda hora. Mas agora Entendi. estou bem. Você conseguiu pegar um pouco da aula passada? Sim, a aula passada eu estava presente. Beleza. O André chegou aí também. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, amigo? Joia. Já começamos aqui conversando um pouco da aula passada. Você conseguiu meditar um pouco sobre o que conversamos na aula passada? Beleza, deu para pegar aí bastante coisa, bastante aprendizado, viu? Show de bola. Beleza. Então, pessoal, só falando rapidamente aqui, é muito importante que o propósito, que é o pontapé da nossa cultura, que vocês aproveitem esses encontros que estamos fazendo para vocês colocarem em prática, tá? Senão vai ficar só assim em um conhecimento que não vai produzir nenhuma atitude. Aproveitem esse momento para vocês tentarem fazer o de vocês, e aí nos nossos encontros a gente pode debater, você pode trazer para eu dar uma opinião, a gente pode levar para o grupo também opinar. Então fica mais rico se vocês fizerem isso, tá? E já implementando no negócio de vocês também. Rapidamente, eu acabei de falar aqui, retomando da aula passada, que o pontapé inicial de tudo é começar pelo porquê. O porquê é o propósito. E o propósito tem que ser algo grande, algo meio transcendental, como se fosse um propósito que Deus te deu, que você já nasceu com esse chamado, já nasceu com esse dom. E algo que você vai, então, que Deus te deu, que é um talento seu, um dom, e que você vai servir a sociedade e o planeta com esse dom que Deus te deu, como se fosse isso, tá? Não estou levando aqui para o lado de religião, mas só para dizer que é algo transcendental, algo grande. Não pode ser só assim, bater uma meta X, faturar Y, ser reconhecido como tal. Não, tem que ser algo que causa mais impacto na sociedade. Ok? Nós falamos sobre isso na aula passada, e como exemplo, nós estamos remodelando o nosso código de cultura na Cuidar, e fizemos esse aqui na semana passada. Então, o propósito da Cuidar, cuidar de pessoas, valorizando o que elas têm de mais precioso, sua saúde e sua família. Tá? Então, nós não estamos falando aqui de metas, de vender, de atender X pacientes. Nós estamos, quase que uma ação social, quase que algo que você faz como uma filantropia, sabe? Nessa frase de propósito, é bom que você deixe assim, e é isso que vai engajar a sua empresa, engajar os seus funcionários e colocar a sua empresa no mercado de forma mais respeitável, tá bom? Então aqui, ó, cuidar de pessoas, né? É algo social. Cuidar de pessoas é algo social. É algo que é um serviço que a gente presta para a sociedade, certo? Como, né? Valorizando o que elas têm de mais precioso. Nós vamos cuidar então da sua saúde e valorizando sua família, porque afinal de contas ele é cuidado no seio familiar, no seu domicílio, na sua residência. Tá bom? Isso aqui então é só um exemplo aqui para vocês. Conversamos bastante sobre isso na aula passada. E hoje vamos entrar em um outro tema muito interessante, e aqui já começa também uma coisa mais prática, tá? Uma coisa mais de
atitude que você vai definir para a sua empresa, onde você quer que ela chegue. Então, assim que você definir o propósito, você então vai definir a sua Big, Hairy, Audacious Goals, que é a sua grande, cabeluda e audaciosa meta ou missão, tá? O seu Big, Hairy, Audacious Goals, a sua grande meta, a sua grande missão, tá bom? Aqui, nessa definição, já puxa para algo mais prático. Ou seja, já sabendo o porquê, o que você nasceu para aquilo, que você tem um dom, que você vai prestar um serviço para a sociedade, que é o seu propósito, você agora estabelece uma missão, que é também um posicionamento de mercado. Tá? Esses termos eles podem gerar um pouco de confusão, porque eu estou usando aqui terminologias que empresas mais modernas estão usando. Antigamente, a gente já conhece bastante, muitas empresas utilizavam missão, visão e valores. Né? Isso é bem comum. Agora nós estamos dando uma roupagem um pouco diferente. Então aquela missão antiga se tornou aqui o propósito. Tá? E aquela visão antiga, que é onde você gostaria de estar, aqui nós estamos chamando de Big, Hairy, Audacious Goals, que é a sua grande missão, a sua grande meta. Ok? Então, isso aqui era o que antigamente era chamado de visão. Tá? Essa grande meta, essa grande missão, ela tem que ser grande mesmo, tem que ser cabeluda e tem que ser audaciosa. E ela tem que ser de longo prazo. A literatura fala aí de uma missão que você vai estabelecer para a sua empresa, para ela alcançar daqui 10 anos ou mais. Tá bom? Quem trouxe essa terminologia para nós foi esse grande autor conhecido internacionalmente, chamado Jim Collins, escritor de vários livros, professor. E ele traz aqui uma definição de um livro chamado Empresas Feitas para Durar, o livro dele, Empresas Feitas para Durar. Ele tem também um outro livro chamado Empresas Construídas para Dar Certo. E aqui, nesse livro que eu trago aqui, Feitas para Durar. Então, a sua grande missão é um conceito desenvolvido no livro Construindo para Durar, né? E é uma maneira poderosa de estimular o progresso. Uma missão audaciosa é clara e convincente, necessitando de pouca explicação. As pessoas entendem imediatamente. Então, assim, não é para fazer algo complexo, que você tem que escrever 3 páginas para explicar. Tem que ser uma frase simples, clara, objetiva, que bateu o olho, você entendeu e você já sabe o que tem que ser feito. Certo? Então, assim, tem que gastar tempo, né, para pensar nessa frase. No meu caso, eu envolvi o meu time de líderes da Cuidar para a gente construir isso juntos. Tá? Mas, o Código de Cultura, alguns autores vão dizer que você, como dono da empresa, deve definir sozinho. Eu preferi trazer o meu time para colaborar com esse momento, até para que eles se tornem mais engajados nisso. Até porque isso é a formação de uma cultura e eu preciso dos líderes engajados na cultura para que essa cultura que eu desejo para a empresa modele o comportamento dos meus líderes e os meus líderes utilizem essa cultura para modelar o comportamento do restante do time da empresa. Tá bom? Pessoal, fique à vontade para me interromper e perguntar alguma coisa, tá? Então vamos entender melhor isso aqui. Pense na missão lunar da NASA, na década de 60. Os melhores grandes metas e missões exigem a construção de longo prazo. E exalando um senso de urgência implacável, o que precisamos fazer hoje, com foco monomaníaco, e amanhã e no dia seguinte, para desafiar as probabilidades e finalmente alcançar nossa grande missão.
Vamos entender isso aqui com mais calma. Podem ficar tranquilos que vocês vão entender. Quais são os tipos aí das grandes missões? O primeiro tipo, direcionadas para um alvo. Tá? O primeiro tipo de grande missão é do tipo direcionadas para um alvo. Vamos trazer alguns exemplos aqui. Então a Walmart, ela definiu lá em 1990 a sua grande missão, que foi atingir um valor de mercado de 125 bilhões até o ano 2000. Então percebam nesse exemplo que ele tem data para ser cumprido. Então qualquer missão, seja grande, seja pequena, ela tem que ter prazo. Se não tem prazo, ela é só um sonho, é só um desejo, só uma vontade. Tá? Então, você precisa definir prazo. Segundo, ela é de longo prazo. Nesse caso, eles estavam em 1990, dando um prazo, então, de 10 anos para atingirem o resultado que eles gostariam. Então, voltando aqui, é do tipo direcionada para um alvo, e aqui está muito claro o alvo. Atingir um valor. Ou seja, a sua missão ela tem que ser mensurável. Pode ser quantitativa ou qualitativa, mas você precisa de algum indicador que deixe claro se você está alcançando aquela meta ou não. Ok? Então ela tem que ser um texto curto, inteligente, bem bolado, claro para você ler e não precisar de muita explicação, você ler e entender. Ela tem que ter uma data de cumprimento, um prazo, e tem que ser de longo prazo, e ela tem que ser mensurável. Ok, pessoal? Então, aqui nesse exemplo, a Walmart tinha um alvo de atingir esse resultado em 10 anos, 125 bilhões de valor de mercado. Aqui um exemplo mais moderno da G4 Educação. Ajudar nossos alunos a gerarem mais de 1 milhão de empregos até 2030. Foi estabelecido aqui em 2019. E então, buscando esse entendimento da similaridade com a da Walmart. Ela tem um prazo, é de longo prazo, né? Nesse caso aqui, 11 anos da data que foi estabelecida. Ela tem data, então, 2030. Ela tem um indicador, ela tem um valor mensurável, né? 1 milhão. Então, ela pode definir uma maneira de chegar nesse número, de medir esse resultado, certo? É um texto curto, claro, que facilmente você lê e entende. E qualquer funcionário da empresa lê e vai entender. Tá? Qualquer fornecedor, qualquer pessoa vai bater o olho e vai entender. E assim, acho bastante interessante também, o brasileiro, diferente aqui da Walmart, o americano já tem uma cultura de administração muito forte e uma cultura de dinheiro, né? De ganhar, uma cultura mais gananciosa, que fala em dinheiro abertamente. No Brasil, talvez uma missão com valor financeiro talvez não caia bem, porque na nossa cultura, a cultura brasileira não gosta muito de enriquecimento. A gente gosta mais da pobreza. A gente coloca a pobreza como uma coisa nobre, né? E a riqueza como uma coisa meio de vilão. Se esse cara está enricando é porque ele está enricando às minhas custas, está enricando aqui devido ao meu trabalho. E aí o brasileiro fica torcendo para as pessoas darem errado. Então, na cultura brasileira, na minha opinião, você colocar valores monetários não soam muito bem. Tá? Aqui no Brasil, você colocar algo mais social vai ter mais impacto. Porque essa frase da missão, da grande e audaciosa cabeluda missão,
ela tem que engajar sua equipe. Ela tem que entrar no coração da turma. E aí você tem que buscar as palavras certas. Tá? Então, como a nossa cultura valoriza muito o social, valoriza muito a filantropia, é ideal que você, no meu ponto de vista, que você utilize palavras que tenham esse teor mais de impacto social, tá? Então, aqui o G4, por exemplo, ele usa ajudar. Ajudar é um verbo social, né? Você está prestando um serviço para alguém, não necessariamente você está cobrando por isso. É claro que por trás dessa missão existe aqui uma questão financeira. Ou seja, se o G4 alcançar 1 milhão de empregos, aliás, para que ele alcance 1 milhão de empregos, o que ele vai precisar? Porque os empregos vão ser gerados pelos seus alunos. Então, para ele alcançar 1 milhão de empregos, ele vai ter que ter muitos alunos. E para ele ter muitos alunos, consequentemente, ele vai ter um faturamento alto. Certo? Então, a questão financeira, ela está aqui. O crescimento da empresa está aqui. Eu não preciso falar, eu quero crescer, eu quero ter tantos mil alunos, eu quero crescer meu faturamento X%. Ele não precisou falar isso, porque já está subentendido na frase e de forma muito inteligente usou aqui um verbo, né, que tem esse cunho mais social. Ok? Segundo tipo de grande missão, missões competitivas. Competição. A primeira foi direcionada a um alvo e agora vamos para uma missão competitiva. Esse aqui é bem clássico, usado aí nas escolas, na literatura, que é o John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, com a sua frase lá sobre levar o homem à lua. Eu acredito que esta nação deve se comprometer em alcançar o objetivo de desembarcar um homem na Lua e trazê-lo de volta para a Terra com segurança até o final desta década. Então vamos entender aqui. O John Kennedy, assumindo a presidência dos Estados Unidos, ele deixou de lado toda a questão econômica, toda a questão política, todas as questões internas da nação e lançou uma grande missão, quase que utópica, uma coisa fora do quadrado, uma coisa literalmente fora do planeta, literalmente, né? Ou seja, a missão era muito grande, era cabeluda, era audaciosa. E ela tem prazo, até o final dessa década. Então ela tem prazo. E por que ela é competitiva? Porque naquele momento, os Estados Unidos estavam competindo com a União Soviética para ver quem ia conquistar esse resultado primeiro. Qual seria a nação que colocaria um homem na Lua primeiro e traria de volta em segurança? Então, os Estados Unidos estavam competindo com a União Soviética. E mais do que isso, os Estados Unidos representavam a democracia, a república, e a União Soviética representava o socialismo, o comunismo. Então, a guerra, né, desse mundo de direita e esquerda, o mundo democrático versus o mundo ditatorial e comunista. E ele entendeu que a conquista do homem na Lua colocaria um ponto final nessa discussão. E aí ele lança essa competição dos Estados Unidos com a União Soviética. Ficou claro, pessoal? Vão me dando sinal de vida aí para eu saber que vocês estão me ouvindo e estão me entendendo. Até aqui tá tranquilo. Okay.
Mais um exemplo aqui de grande missão competitiva. A Nike, em 1960, a Nike ainda era uma empresa pequena, ela lançou então a sua grande missão: esmagar a Adidas. Olha que legal. Não falou de dinheiro, não falou de crescimento, não falou de expansão, não falou de faturamento, não falou de ser referência. Ela só falou de esmagar a Adidas. É uma competição. E aqui elas estão competindo pelo primeiro lugar. Então, ou seja, se a Nike conseguisse passar a Adidas, ela estaria assumindo o primeiro lugar naquele segmento. Isso quer dizer crescimento, expansão, quer dizer uma empresa robusta, uma empresa estruturada, um grande faturamento. Então, todo o crescimento, tudo que uma empresa deseja, né, já está aqui subentendido nessa frase. Então, a partir do momento que ela assumisse o primeiro lugar, no lugar da Adidas, ela estaria conquistando todo o resultado que ela deseja, que ela desejava. Ok? Então aqui bem claro, né? Esmagar a Adidas. E existem outros aí de competição, por exemplo, a Pepsi usa muito com respeito à Coca-Cola. É meio que uma competição e meio também que uma referência. Usa também McDonald's se eu não me engano, com a Burger King. A Burger King compete com a McDonald's, né? E usam de forma até lúdica nas propagandas essa questão de assumir a liderança. Tem uma propaganda que ficou famosa, se eu não me engano é assim, acho que é a McDonald's que divulgou assim, aqui tem Nutella, uma coisa assim, hamburgueria com Nutella. Aí a outra, Burger King, lançou algo parecido assim, não, aqui é hamburgueria raiz. Aí ficou aquela brincadeira, né? Um Nutella, o outro raiz. Então, bem legal. Terceiro tipo de grande missão são os exemplares. Ou seja, você vai tentar alcançar uma empresa referência. Nesse exemplo aqui, a Universidade de Stanford, fundada 249 anos depois de Harvard, inicialmente e formalmente se apelidou de Harvard do Oeste. Ou seja, essa missão, ela busca você se igualar a um líder de mercado. Então, ou seja, você não está falando nada de competição, você não precisa ultrapassar aquela empresa. Só de você alcançar aquele mesmo patamar, você já está no topo. Seria como se fosse hoje um hospital falar assim, eu quero ser como Albert Einstein, ou como o Hospital Israelita Albert Einstein. Então, se ele alcançar o mesmo patamar, já está no topo. Né? Então, isso é um tipo de objetivo de grande meta exemplar. Tá? E para finalizar aqui os tipos, o tipo de transformação interna. Uma grande meta de transformação. Um exemplo clássico também é a Netflix. A Netflix descontinuou o envio de DVDs e se tornou o primeiro serviço de streaming do mundo. Na verdade, ele não foi o primeiro, mas ele foi o primeiro que pegou, né, que ganhou escala. Tinha uma outra empresa que criou o serviço de streaming, mas ela não escalou. E a Netflix continuou e conseguiu fazer isso. Mas, para a Netflix conseguir fazer isso, ela saiu de um modelo de negócio, onde ela trabalhava com aluguel de DVDs, e se transformou para um novo modelo de negócio, né, onde projetava os filmes ali pela internet.
Modelos, grandes objetivos relacionados à transformação interna são relativamente comuns em se tratando de momentos onde você precisa mudar o modelo, senão você fica para trás, né? Por exemplo, aquela empresa Xerox, se ela ficasse naquela mesma máquina de Xerox e não mudasse o seu modelo de negócio, ela ficaria para trás. Existem empresas que morreram, né? Se eu não me engano, a Kodak, que fabricava filmes para fotos, né? Uma empresa que, se eu não me engano, ela morreu porque ela não se transformou. Então o mercado estava transitando para uma nova tecnologia e ela não acompanhou. E aí todos nós precisamos ficar atentos com essas mudanças, porque o mundo hoje ele é volátil, ele é VUCA e as coisas mudam de uma forma super acelerada. Talvez a sua grande meta que você vai estabelecer com prazo de 10 anos, ela tem que ser acompanhada de perto, porque talvez seja necessário, nesse meio tempo, você ajustar essa grande meta. Porque as coisas mudam numa velocidade muito grande. A economia muda, a tecnologia muda, né? Não era assim no passado, e hoje é. Então você precisa ficar atento a isso. Pessoal, entenderam? Dúvidas? Para mim tá bem tranquilo, Daniel, porque né, até o mesmo assunto que a gente conversou hoje na reunião. Uhum. Ok. André, quer comentar alguma coisa? Tá claro? Tá, vamos seguir aqui, tá bom? Como exemplo, vou trazer aqui a que nós fechamos hoje, né? Nesta data de hoje, fechamos na Cuidar a nossa grande missão, que é deshospitalizar 10 mil pacientes até 2030. Então, nós tentamos seguir mais ou menos um padrão de outras empresas, outros exemplos, né? Optamos por seguir aqui um tipo de grande missão direcionada para um alvo, esse primeiro tipo, direcionada para um alvo. E qual é o alvo? Nós colocamos então uma meta numérica, né? 10 mil pacientes. Deshospitalizar 10 mil pacientes. Tem prazo, 2030, é um longo prazo, né? Nós temos aí praticamente 7 anos, um pouco mais de 7 anos para trabalhar essa meta. E ela tem também um teor social, né? Que é deshospitalizar, tirar pacientes do hospital é algo que gera impacto social, é algo positivo, é bem visto pela sociedade, certo? E o que está subentendido aqui? Está subentendido que se a empresa alcançar esse resultado, isso quer dizer que ela precisa crescer, ela precisa se estruturar mais, ela precisa melhorar o seu atendimento ao cliente, ela precisa ter uma pesquisa de satisfação de cliente muito positiva. Ou seja, ela precisa ser uma empresa vencedora para alcançar esse resultado. Ok? Ou seja, fechando aqui o assunto da grande meta, grande, cabeluda e audaciosa meta ou missão, você tem que ser curto, tem que ser claro, tem que ser com prazo, tem que ser de longo prazo e tem que ser mensurável, tá? Mas ela precisa ser bem desafiadora. Ela tem que ser quase inalcançável. Ela tem que ser quase impraticável para ela gerar
incômodo, para ela gerar inquietação no seu time, para tirar todo mundo do conforto, para mobilizar a sua empresa. Tá bom? Vamos fazer uma pausa. A gente volta às... Podemos fechar aqui 8h30? A gente volta às 8h30 e vamos continuar o nosso assunto aqui. Tá bom? Tá bom, ok. Até mais.